Primeira sexta-feira do mês. Hoje, dia 5 de agosto, querido amigo, querida amiga, e a palavra de Deus ilumina a nossa jornada neste novo dia. Sou muito agradecido a você pela sua sintonia, pela sua inscrição aqui em nosso canal, os comentários deixados, os likes feitos em cada vídeo, em cada conteúdo. Muito obrigado mesmo de coração por estarmos juntos. E hoje nós continuamos lendo o capítulo 16. Ontem paramos no versículo 23, naquele momento em que Pedro chama Jesus à parte e diz para ele: olha, não pode ser assim. Não pode, o Messias não vai sofrer, não vai ser perseguido, não vai morrer. E Jesus diz para Pedro: passe para trás de mim, entenda, se torne meu discípulo, se converta. Algumas traduções até dizem, se afaste de mim, vá para longe de mim, Satanás. Mas a palavra mais próxima da tradução grega é: venha atrás de mim, se torne meu discípulo. Porque você está pensando as coisas conforme o mundo e não conforme Deus. E aí, na sequência do texto de hoje, Mateus 16, 24 a 28, Jesus diz para todos os discípulos, portanto, é para aqueles e para nós, é para os primeiros e para nós no dia de hoje. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Esse tripé para o discipulado. A renúncia de si mesmo é colocarmos sempre em primeiro lugar a perspectiva do Evangelho. Nós não precisamos, não podemos, não devemos agir sob impulso. A dinâmica, o dinamismo que rege nossa vida é o Evangelho. O Evangelho que nos ensina a amar, a partilhar, a ser solidário, a cuidar, a perdoar, a sermos justos, a medirmos nossas atitudes através dos parâmetros do Evangelho. Tomar a cruz nunca foi, apesar que algumas pessoas ainda entendam isso, mas uma defesa do sofrimento. Pelo contrário, tomar a cruz significa identificar-se plenamente com Jesus Cristo. A cruz é identidade. Assim como o Mestre foi a Jerusalém, foi perseguido, massacrado, julgado, condenado injustamente, pregado na cruz, morreu, mas está vivo, assim também nós, os discípulos e as discípulas. Nosso fim último é o mesmo de Jesus, mas precisamos passar pelo Calvário e pela cruz. Não dá para ser discípulo sem cruz. E aqui a cruz eu nem estou falando de termos um símbolo pendurado no nosso pescoço ou impresso em uma roupa ou devotamente presente em nossas casas. É assumir todas as consequências de quem entra na ciranda do reino. E essas consequências nem sempre são as mais agradáveis. Basta a gente pensar, por exemplo, aqueles irmãos e aquelas irmãs nossos que foram firmes, que foram fiéis, que viveram a fidelidade ao Evangelho até o fim e tiveram o seu sangue derramado. Quantos que são mortos por causa disso? Quantos que são anulados? Porque renúncia não é anulação, não é negação, é a gente assumir totalmente a cruz de Cristo vivendo a nossa vida. Só que nós não colocamos nossos ideais, nossos sonhos em primeiro lugar. Nós conjugamos e a primazia é sempre do projeto de Deus, que é a vida em plenitude. Inclusive, ele diz depois que quem
renuncia a si mesmo, quem aceita a cruz, vai ter que entrar na dinâmica do perder para ganhar. Porque quem quer ganhar a vida vai perdê-la. Agora, quem perde, quem gasta, quem doa, quem se entrega pelo projeto de Cristo, esse então vai ganhar a vida de verdade. É uma palavra muito forte de defesa da vida, tendo presente que muitas pessoas acham que viver é algo supérfluo, mas viver é o maior dom que nós temos. Ah, mas eu tenho sofrimento, eu tenho provações. Temos, todos nós temos em maior ou menor intensidade, mas viver é a maior graça. Viver é o maior presente. A vida é o maior dom que Deus nos deu. Inclusive, é a primeira vocação. Estamos no mês vocacional, né? Então, meus amigos, nós precisamos ter muito presente isso. Assumir a cruz, abraçar a cruz, abraçar a cruz. Não é sofrimento masoquista, sádico, não é isso. Deus não quer sofrimento. Como é que Deus vai querer sofrimento se Ele é a causa da nossa alegria? Se Ele é a fonte da vida? Os sofrimentos, eles acontecem normalmente pelas escolhas erradas que fazemos ou por aquelas que não fazemos. Então, precisamos administrar esse sofrimento, encarando ele como uma realidade presente na nossa vida. A fé não nos exime do sofrimento. Pelo contrário, ela dá um novo sentido. Quantas pessoas que estão lá num leito de hospital e quando vamos visitá-la, elas são testemunhas vivas do amor de Cristo. Por isso, nesse mês vocacional, em que todos nós somos convidados a novamente renovar a nossa vocação de discípulos e discípulas, assumamos de verdade o compromisso de sermos seguidores de Jesus. Se lembra que eu comecei dizendo? Para Pedro ele disse, passa para trás de mim. Para nós também, precisamos ir sempre atrás de Jesus, pelo caminho de Jesus. Ele que é o caminho, Ele que é a vida em plenitude. Um grande dia, um abençoado dia, que o coração de Cristo que celebramos nesta primeira sexta-feira nos ajude a ter um coração manso e humilde todos os dias. Um abraço, fiquem com Deus.